Alô pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos dando início a mais um episódio do Parabolando Podcast. Pastor Joraci falando. Alfredo, tudo bem? Opa, tudo tranquilo. Estamos aqui falando diretamente dos Estados Unidos, cidade de Denver, estado de Canérica. Estamos aí mais ou menos 100 quilômetros, né, da cidade de Nova York. É isso aí. Tá bom? Aqui na região nordeste dos Estados Unidos. A temperatura está ficando melhor, Alfredo, né? Tá chegando a primavera, né? Apesar que hoje está um pouquinho frio, mas está tudo bem. Então estamos aqui iniciando mais esse episódio. E hoje, Alfredo, rapaz, olha aqui, ó. Quero dizer um negócio para você. Esse negócio da colheita. Muito fala, esse é o ano da colheita. Você plantou? A pessoa fala, não sei então, meu amigo. É plantação e colheita. Então ali o nosso episódio de hoje é colhendo o que foi plantado. Não sei o que você tem plantado na sua empresa, na família, na esposa, nos filhos, na igreja onde você participa, na comunidade onde você participa, mas quero dizer uma coisa, o que for plantado vai ser colhido, com certeza, tá? No seu tempo, mas vai ser. E hoje nós estamos aqui dando início a mais esse episódio, estamos ao ar aqui nos Estados Unidos 8 horas da noite e aí no Brasil, né, às 9 horas da noite, 21 horas, como é que se fala no Brasil, no né? Brasil 21 horas, né? Exatamente, tá bom? E aí, pessoal, estamos no YouTube, estamos no Instagram e no Facebook. Seja bem-vindo a mais um episódio do Parabolando Podcast e mais uma vez a Alfredo está conosco. Estamos aí no capítulo 16. Semana passada nós recebemos umas notícias que apareceu uma galera aí, uns anjos, né, derramando algumas coisas sobre a terra. E hoje tá aí, ó, o primeiro anjo, que é Apocalipse, capítulo 16, versículo 2. Eles atenderam a ordem e vão começar uma nova etapa, né? São as últimas etapas do 7. E esse primeiro chegou agora. Vamos ver o que esse primeiro anjo vai fazer sobre a terra com a ordem vinda do templo lá dos céus. Diga lá, Alfredo. Ok, então vamos lá, né? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos. Continuando então, a semana passada, no episódio passado, a gente ficou só no versículo 1, né? Para dar uma introdução aqui no capítulo 16, né? Que falava sobre as últimas pragas que iriam acontecer. Então, hoje, nós vamos começar aqui no versículo 2, onde diz assim, tinha sido dada a ordem aos 7 anjos. Então, no versículo 2 do capítulo 16 de Apocalipse, diz assim: o primeiro anjo saiu e derramou a sua taça, ou o seu incensário, sobre a terra, e apareceu uma chaga feia e dolorosa nos homens, que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Uau! Então, o primeiro anjo, você lembra-se que quando Moisés foi libertar o povo do Egito? Sim. Nas suas pragas, são muito parecidas com essas pragas que nós estamos vendo aqui. Sim. Porque é justiça de Deus, é juízo de Deus sobre o ser humano. Uau! Então, esse anjo vem e derrama esse incensário, e João olha e ele vê aquela multidão que estava sobre a terra, dos que tinham recebido o sinal da besta. Então aqui são pessoas. Né? São pessoas. Primeira coisa, são pessoas. Então todos aqueles que receberem o sinal da besta, em princípio, receberão o sinal da besta para se livrarem de um mal, e também porque vão aceitar o reinado, vão adorar a besta, vão adorar o falso profeta, o anticristo, Satanás. Eles vão adorar o anticristo. E vão receber o sinal da besta porque vão dizer, esse é o Salvador, esse é o Messias. Queria vir, né? Soluções rápidas. Essa é a solução para os nossos problemas. Esse é um dos grandes pontos hoje, Exatamente. Né? A questão do imediatismo. Uhum. Nós não analisamos o que está acontecendo. Queremos resolver a nossa vida. Não importa como dizem em uma das teorias, né? Os fins justificam os meios, né? Uhum. É algo muito errado. Não é? Então, o que acontece? Essas pessoas recebem, nós vemos lá no começo, que essas pessoas recebem o sinal da besta. Né? E nós até falamos sobre o número 666, Sim. Uhum. há uns capítulos atrás. E ninguém podia comprar ou vender se não tivesse Sim. o número, né? O número da besta
A marca da besta e o número da marca da besta. Então, essas pessoas terão uma vida mais fácil e terão acesso a todas as coisas porque elas têm um sinal daquele Sim. que elas adoram. Recompensas imediatas. Exatamente. Né? Então, o sinal daquela pessoa que eles estão adorando está nele, está na testa e na mão. Sim. E eles passam esse tempo aqui, aparentemente, em paz. Em paz, melhor do que os outros que não receberam, que estarão sendo perseguidos, que estarão Sim. sendo mortos, que estarão sendo presos, torturados. E essas pessoas dizem, eles têm que fazer isso com eles mesmo, porque onde já se viu, o cara trouxe uma solução tão boa para nós e eles não aceitam? Eu não quero saber. Uhum. Eles têm mais que morrer mesmo. E adoram a besta e recebem um sinal. Aí vem este horário, esta hora aqui, onde este anjo derrama essa taça sobre a terra, e aqui é bem específico, e apareceu uma chaga feia e dolorosa nos homens que tinham o sinal da besta. A minha versão diz assim, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Uhum. Exatamente. Então você vê, são úlceras aparecendo no corpo das pessoas, e as pessoas que estarão aqui na Terra não vão saber de onde vem. Porque aqui está escrito portadores, são duas classes. Portadores da marca da besta é uma parte. E o outro, adoradores da imagem. Então, quer dizer, é uma coisa em conjunto, né? Porque lembra que aquele anjo que pregava o evangelho voando no céu, que nós falamos em alguns episódios passados, olha, Sim. adorai a Deus, não receba a marca da besta, Sim. nem o número do seu nome. Porque quem recebeu o número do seu nome ou sua marca vai receber a ira de Deus. Né? Mas os homens não estavam aí. Não, queria mais receber a facilidade. Só interrompendo, Alfredo, tá? Sobre a questão de você não dar atenção ao que está acontecendo. Assim como hoje. Está acontecendo muita coisa, mas as pessoas estão como se estivessem dormindo, como se estivessem sonhando. Rapaz, o negócio estava pegando lá em Sodoma e Gomorra. Tá? Chegaram para Ló, chegaram para a família e falaram, vocês têm que sair daqui que a coisa tá complicando por aqui. Mas mesmo com tudo isso que estava acontecendo, o Setzenlaben, né, que fala, né, mesmo que estava acontecendo em volta, as pessoas não queriam sair daquele local. Não. Assim, no caso... Exatamente. Que cai a justiça... Ainda aqui começa também, aqui no Apocalipse, na tribulação, começa o que João Batista disse. Você vê que no começo do ministério de João Batista, ele diz assim... Pensavam que ele era o Messias, né? Ele não sou o Messias. Aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e eu não sou digno de desatar as sandálias do pé dele. Eu vos batizo com água em sinal de arrependimento, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Uau. E ele fala assim, ele tem na mão a pá. Ele vai recolher o trigo no celeiro de Deus. Sim. E a palha, que são esses daqui, será lançada no fogo que queima por toda a eternidade. Uau. Então aqui começa o batismo com fogo. Esse é o batismo com fogo que se fala, que João dizia. Sim. Não é? Então, cuidado, irmão, você pedir batismo com fogo. Está pedindo isso aqui, não é? Então apareceu essas chagas nos homens. E agora, olha o versículo 3 que diz o seguinte, diz assim, o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue, como de um morto. E morreram todos os seres viventes que estavam no mar. Aí tudo que estava no mar morreu agora. Vai ver a catástrofe que começa a acontecer. Porque se tudo que está no mar morre... Você imagine o odor e a podridão que vai se sentir. Que o mar representa quantos por cento da face da terra? Imagine só. Então tudo que estava no mar morreu. A situação é muito difícil. E depois diz assim, o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas. Uau. E se tornaram em sangue. Sim. Agora veja, lembra o faraó? Lembro. Quando Moisés vai lá? E a água se torna em sangue, eles não tinham que beber. Não é? Então as águas se tornaram em sangue. Praga, juízo de Deus. A história se repetindo aqui, né? A história se repetindo. Então,
Para um judeu, quando lê isso aqui, ele lembra na hora. Quando vê isso aqui, ele lembra na hora. Ele fala, opa, peraí, isso aconteceu antes. Isso aqui Deus está julgando aqueles que receberam a marca da besta, os adoradores da imagem da besta. Todos esses estão recebendo isso. Então, sobre os rios e fontes das águas se tornam em sangue. Então, as pessoas não terão água para beber. Imagina, você liga o seu chuveiro, sai sangue. E vão estar feridas, né? Não tem como se limpar, não tem como se limpar, lavar, não tem como as feridas. Então, quer dizer, a pessoa abre a torneira da sua casa, sangue. Ela abre o chuveiro, sangue. O mar está podre. O mar está podre. Tá, os interior do país onde tem os rios, sangue. Sangue. Okay. Por toda parte. Então a pessoa olha, parece algo inacreditável, Sim, então. mas já aconteceu. Né? E para aqueles que dizem que que a Bíblia é uma ficção, sim, quando estiver passando por isso aqui, vai ver o que é ficção. Sei. Não é? E aí, no versículo 5 diz assim: então ouviu o anjo das águas dizer. Lembra que nós falamos sobre o anjo que tem poder sobre o fogo? Sim. O anjo que tem poder das águas. Sei. Ele disse o seguinte: justo és tu, ó Senhor, que és e que eras o santo, quer dizer, o eterno, és e era o santo, porque julgaste estas coisas, porquanto derramaram o sangue de santos e de profetas. Também tu lhe destes sangue a beber. São merecedores disto. Merecedores. E ouviu uma voz do altar responder: na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Oh. Então, Deus é amor, mas ele diz que Deus é justo. E o amor envolve justiça, não se alegra com a injustiça. Então, o que o anjo diz aqui é o seguinte: eles derramaram sangue de santos e de profetas. Uhum. Quantos não foram mortos por essas pessoas aqui na tribulação? Porque hoje, né? E hoje acontece, nesse momento que nós estamos vivendo. Tem pessoas, até teve o pastor fez uma entrevista aqui com a perseguições, né? Com aquela irmã que é a Voz dos Mártires, né? Sim, exato. E eles trabalham em países muito difíceis, países onde ser cristão é pena de morte. Sim. Né? Então, derramam sangue de santos e de mártires. Qual é a colheita dessa plantação que eles fizeram? Vão beber sangue. É sangue que vocês querem? Uau! Rapaz, então eu vou dar para vocês beberem sangue. É uma coisa terrível, uma coisa assim assustadora de ver e de ouvir, mas o anjo diz assim: também tu lhe deste sangue a beber. São merecedores disso. Merecem isso. Por quê? Porque derramaram sangue de pessoas inocentes, de santos e profetas de Deus que estavam transmitindo para eles a verdade de Deus. E eles rejeitaram a verdade. Foi as duas testemunhas, foi anjo no céu. Rapaz, 144 mil israelitas pregando no mundo inteiro. Sim, pensa. Né? Falando a respeito dele, mas decidiram e escolheram adorar a besta, né? Adoraram a imagem da besta e matarem aqueles que eram que faziam parte, que eram os santos de Deus, né? E que decidiram não adorar a besta. Então, a colheita desta plantação que eles fizeram, né? O resultado, o pagamento por todas essas coisas que eles veem é sangue. Como diria, né? As pessoas têm de muitos, né? Chegam, Deus é mau, Deus é cruel, né? Que Deus é esse, né? Que faz isso, né? Essa é a justiça divina. Porque o que acontece? O homem sempre tem em si isso vem de Adão. Olha lá, a mulher que tu me deu. Ele se jogar a culpa em alguém. Quando ele não tem ninguém para jogar a culpa, ele joga a culpa em Deus. Sim. Mas a culpa é dele mesmo. Não é? Como é fácil se eximir de uma culpa, né? É fácil se eximir de uma culpa. Então, quer dizer, ele se exume da culpa dele e fala, não, é por causa disso. Então, uma coisa interessante que nós vamos ver aqui no final do Apocalipse, quando nós estivemos falando sobre os 1000 anos, há uma teoria, principalmente a teoria marxista, ela diz o seguinte, que o ser humano, ele é mau,
ele faz as maldades que faz por causa do ambiente em que ele vive. Sim. Quando você muda o ambiente, transforma o ambiente, você transforma o ser humano. O ser humano só é mau porque ele nasceu em um ambiente mau. Ok. Quer dizer, é o ambiente que é ocupado. Nós vamos ver que lá depois de 1000 anos, Cristo reinando na Terra por 1000 anos, Sim. onde não haverá mais Satanás, vai estar preso, não vai ter Satanás tentando o homem. Sim. O diabo tentou e eu fui errei, não é? Sim. Não haverá pobreza, não haverá miséria. O ambiente é 100%. O ambiente é perfeito de Jesus Cristo, perfeito. Mas... No final de 1000 anos, quando Satanás for solto, filhos dessas pessoas que começaram o milênio vão se revoltar contra o Cristo. E aí vão reconhecer que o mal não está no ambiente, está na pessoa, no ser humano, nós. É aí que vai dizer, não é o ambiente, não foi o mundo que eu criei que te fez mal, não é o ambiente que você vê, porque o mal está no homem. Ele influencia, mas ele não determina. Não determina de jeito nenhum. É o homem que está ali, o mal, o pecado que está no homem, que faz o homem cometer todas essas maldades. Porque a pessoa pode dizer, eu nasci num ambiente pobre, por isso que eu roubo. Sim. Então você está dizendo que todo pobre é ladrão, tem que ser ladrão? E não é verdade isso. E não é verdade. Há cristãos pobres que nasceram em vida paupérrima. É provável de que Deus, em muitos santos. locais, não vamos citar lugares, né, nem nomes, né, mas em muitos locais onde você olha e não vê possibilidades, né, e vê tantas situações, mais de 90% das pessoas que vivem naquela localidade são pessoas boas, são pessoas honestas e são pessoas trabalhadoras que têm tentado, da melhor maneira, crescer, educar seus filhos. Mais de 90%. Agora temos 10%. Nós vivemos no país mais rico do mundo, Estados Unidos. Sim. Né? Um amigo meu costuma dizer que nos Estados Unidos, se você for pobre, você é pobre da sua porta para dentro. Porque quando você sai na rua, o país é rico, tudo funciona de maneira maravilhosa. Interessante. Não é? Aí ele diz que o Brasil é o inverso. Se você for rico, você é rico de dentro da casa para dentro, da casa para fora, o país é pobre, não é? Sim. Então é um país rico. Tem todas as possibilidades para dar certo. Foi feito para dar certo. E oportunidade para dar certo. E nós vemos aqui, na rua principal da cidade, nós vemos pessoas drogados. Sim. Por que escolheram essa? Por que estão nessa vida? Mas o ambiente não é bom? O ambiente é muito bom. Defecando na rua, eu vi. Não posso falar isso aqui, né? Ontem mesmo eu estava dando uma olhadinha, né? Aqui perto, né? Nós estamos falando de um país chamado Primeiro Mundo. Mas pessoas defecando na rua. Então você vê, o que acontece? É o ambiente? Não. É o pecado que está no homem. É o homem que vem dessa semente que vem de Adão e ele culpa Deus. Ele fala, mas... Cadê ele? Onde está Deus? Né? Como o pastor pregou essa semana, onde está você? Onde eu estou? Não é? Onde é que eu estou nesse momento? Estou com Cristo ou sem Ele? Sem Cristo, é provável, é claro que essas coisas vão acontecer. Então, essas pessoas aqui estarão em um ambiente propício. Daí vão dizer, não, ele resolveu o nosso problema, por que eu vou matar os outros que não querem aceitar ele, então? Não é? O mal que está nas pessoas. Então eles vão lá e matam quem está falando a verdade. Por que matam? Porque o mal está no ser humano. O ser humano, ele é assim. Né? Desde que Adão pecou, por isso que a doutrina reformada, ela diz da depravação total do ser humano. Sem a graça divina, o ser humano não tem condição nenhuma de escolher receber a Cristo e viver uma vida com Cristo. A graça tem que alcançar o ser humano primeiro e transformar a sua vida para que ele receba o Cristo e viva em novidade de vida, como diz o apóstolo Paulo. E de nós mesmos, né, o que de nós nós temos? mesmos nós não temos nada, nós mesmos nós somos isso daqui, né? Então, esses fizeram todas essas maldades e aí vem a ira divina sobre eles e diz, olha, isso que vocês fizeram não vai ficar impune. Aí. Porque muitas pessoas dizem, não, aquele ditado que diz, se Deus não existe, tudo é permitido. Sim. Não é? Porque não vai haver julgamento. Sei. Não é? Então, não existe Deus, não vai existir um julgamento. Então, se não vai existir julgamento, tudo é permitido. Eu posso fazer o que eu quiser da minha vida, eu nunca vou ser julgado. E se eu for um cara mais ou menos inteligente, eu nunca vou ser pego nem pela polícia, nem por ninguém. Sim. E há pessoas que passam por essa vida fazendo maldades que nunca é pego. Sim. Mas há um juízo.
Com certeza. Então essas pessoas que estão fazendo isso com os mártires, eles pensam assim, se a gente acabar com esses cristãos, com essas pessoas que estão falando de Deus, falando de Cristo, se a gente acabar com eles e matar eles todos, nós vamos ter paz na nossa vida. Ok. E aí é a hora que vem o julgamento divino, que vem o julgamento de Deus sobre essas pessoas. Fala, vocês mataram, é sangue que vocês derramaram? Então vocês vão beber sangue agora. Isso é o que aconteceu com eles. É isso aí, pessoal. Então, vocês estão vendo como é que é a situação das taças, né? Primeira, segunda, terceira, próxima semana, próximo episódio, nós vamos falar sobre... O quarto anjo, né? O quarto anjo, tá? E olha, gente, só tá começando, hein? Só tá começando. Tá bom? O quarto anjo vai ser terrível, porque os homens estão com chagas no corpo. Sei. E ainda vão ser queimados ainda. Estão com sede, né? O alimento do mar, né? Que hoje, você imagine só o que o mar representa. O cheiro, o que representa hoje da face da terra. O mar ele é majoritário, né? É maioria em relação ao espaço. Exato. Tá? E ele vai estar o quê? Destruído, sem vida. Sem vida. Tá bom? Então, pessoal, mais uma vez, agradeço a você por estar conosco. Não deixe de compartilhar. Não deixe de comentar. Tem dúvida? Gente, você não é obrigado a ouvir e não perguntar e não ter suas dúvidas, que nós temos, ninguém não sabe tudo, não. Com certeza, nem nós, ninguém sabe tudo. Não tem. Se a gente não sabe, se a gente não souber o que for perguntado, a gente vai, né, pesquisar, vamos procurar saber. Procurar se informar e, né, para que possa tirar todas as dúvidas que porventura aparecer. Tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado. Agradecemos pela presença. O Freire vai estar o seu tchau, tchau e nos vemos até o próximo episódio para a Bola do Podcast, continuando no capítulo 16, no quarto anjo. Grandes surpresas por aí. Ok, então, meu irmão, minha irmã, a graça que é plantarmos coisas boas, né? Quem planta vento, colhe tempestade, como diz o ditado, né? Com certeza. Mas semearmos a palavra de Deus, como diz, fazer o bem sempre, né? E o que vier à mão a fazer com toda a força que Deus nos der para fazer, porque a nossa obra em Cristo não é em vão. É verdade, com certeza. Receberemos a nossa coroa. Essa é a nossa esperança. A nossa esperança. Ok? Beleza? Então, até o próximo episódio do Parabolando Podcast. Muito obrigado por tudo e nos vemos em breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.